Boa tarde. Hoje é dia 30 de julho de 2024, dia do aniversário da minha filha Isabela, que há 13 anos atrás veio ao mundo, né? E ela assiste de vez em quando a aula de vocês, então vamos ver se ela vai comentar. Se ela não comentar, quer dizer que ela assistiu a aula, eu vou ficar chateado com ela. Então, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos é uma muito seriada, né? Do 6º e 7º ano. Porém, como a aula é dividida em duas partes, um pouco de cada, o 7º ano já teve a introdução, o 6º ano já teve a introdução, já está fazendo o exercício na apostila. Agora nós vamos dar início à aula do 7º ano. Os alunos do 7º ano que estão presentes hoje são eles: o Isaac, o Antônio, a Maria Eduarda, o Diego, o Igor, a Nath, o Rafa, o Cauã, a Cauane e o Vinícius. Os demais alunos, só um aluno faltou, né? Não lembro quem que faltou. A Jamile, né? Está faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, enviado a todos os alunos que estão presentes e os ausentes através de um link, de uma lista de transmissão, onde eu envio o link para que eles possam assistir. Quem faltou vai ter oportunidade, deve assistir para poder aprender o mesmo que os colegas aprenderam, e quem está na sala de aula pode rever na hora de realizar as tarefas São Paulo, que são 2 exercícios por tarefa, né? Vai ter uma mudança para o 3º bimestre, parece que vai ser 3 tarefas, quando for o material do 3º bimestre. 3 exercícios cada tarefa, agora tem vídeos, tem link e tem a opção, parece, de conferir se está certo ou não antes de responder. Eu tenho que estudar melhor essa parte, eu achei estranho, mas vamos ver. Daremos início hoje ao material do 2º bimestre. Deixar bem claro, hoje é a primeira aula nossa do 3º bimestre, porém é a primeira aula do material do 2º bimestre. Como falei no início da aula, nossa turma é multisseriada, então acaba sendo mais dividida a aula em 2 partes e acaba prejudicando no andamento do currículo. Então, aula número 1. Qual é o tema da aula número 1? Vamos medir? Parte 1. Então nós vamos medir parte 1. Olha lá, página 151. Página 151 da apostila Aprender Sempre. Dando início então. Grandezas e medidas. Comprimento. Objetivos: reconhecer as grandezas, comprimento e área, bem como suas principais unidades de medida. Estabelecer as transformações de unidades de medida entre múltiplos e submúltiplos da medida padrão de comprimento e o metro. Medida padrão comprimento, que é o metro, né? E entre múltiplos e submúltiplos da medida padrão de área, o metro quadrado. Então, quando a gente fala múltiplos e submúltiplos do metro, por exemplo, qual uma medida que é maior que o metro? Quilômetros. Muito bom. Qual uma medida que é menor que o metro? Milímetro, centímetro, decímetro, né? Decímetro é um metro dividido em 10 partes. Centímetro é um metro dividido em 100 partes iguais. Milímetro é um metro dividido em 1000 partes iguais. Tá bom? E assim por diante. A habilidade é uma habilidade de recomposição ou revisão, que é a habilidade do 6º ano, EF06MA24. Resolver e elaborar situações problema que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volumes, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas inseridos, sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas
a outras áreas do conhecimento. Bom? Para começar, deixa eu só apertar pausa um pouquinho aqui. Continuando. Você sabia que já houve uma época em que as pessoas utilizavam partes do corpo como unidade de medida? Vocês sabiam disso ou não? Olha, não faz muito tempo, viu? Quando eu era criança, a gente ia jogar bolinha de gude, essas coisas. A gente usava uma coisa para medir quem chegou mais perto da burca. Já jogaram a burca? Vocês nunca jogaram bolinha de gude, eu acho? Não? A burca era assim. Tinha um lugar que você colocava, fazia um buraco assim, com calcanhar mesmo na estrada, sabe? Na rua. Aí a gente ficava atrás de uma linha. Daí a gente jogava as bolinhas. Aí a bolinha que chegasse mais perto, faz de conta que isso aqui é olhando de cima, tá? A bolinha que chegasse mais perto da burca, eu jogava primeiro. Então vamos supor que a minha é mais perto. Eu jogava aqui. Já jogou? Aí depois que a minha bolinha caía aqui dentro, eu podia sair matando a dos outros. Quando eu matasse de alguém, eu podia pegar aquela bolinha que eu matei. E aí como que a gente ia medir qual que estava mais perto? Vocês acham que a gente andava com fita métrica lá? Com o corpo. Será que eu deitava lá para poder ver? Era com uma parte do corpo. Qual parte do corpo? Mão. A mão. Mas como que eu media com a mão? Palmo. Via quem estava com o palmo mais perto. Aí eu aproveitava que os coleguinhas meus que iam jogar comigo não eram muito esperto na matemática. Aí o que acontece? Olha bem aqui. Dentro dessas bolinhas aqui, na opinião de vocês, qual está mais perto? A 1 ou a 2? As duas. A 2 está aparentemente mais perto, né? Só que eu ia lá, meu colega tinha um palmo pequenininho. Ele colocava a mão dele lá, ele precisava de um palmo dele e mais 3 dedinhos. A minha mão era maior que a dele. Aí a dele estava mais perto, mas eu abria bem a mão e falava, o meu deu um palmo. Ele não percebia que o palmo era diferente. Aí eu ganhava dele. A minha mão era bem maior, quase o dobro do tamanho da dele. Então quando a minha dava uma mão aberta, a dele precisava de uma mão aberta dele e mais 4 dedinhos para dar a minha. Porque a mão minha era bem maior que a dele. E aí o que acontecia? Ele não percebia, eu ficava quieto, não estuda matemática, o azar é dele. Quer dizer, se eu for ter que medir quem está mais perto, o mesmo palmo meu que eu medi a minha, eu tenho que medir a dele, porque a minha mão vai ser igual nas duas medidas, tá bom? Então, até hoje, quando vão falar dos aviões, eles falam que o avião está a quantos o que acima? Quantos pés? Era uma medida. Eles usavam pés, agora não sei quantos centímetros tinha o pé, né? Para medir, até hoje eles usam. O avião está 4.000 pés, quer dizer que ele está 4.000 pés de altitude. Agora, quantos que vale cada pé? Não sei, né? É uma medida que não é brasileira, né? Então, não é convencional. Mas se você procurar na internet, se acha quantos que vale o pés, quantos que vale as léguas, né? Que lá nos Estados Unidos eles usam léguas para medir a distância de um lugar até o outro. A gente já usa quilômetros, né? Então lá. Então converse com seus colegas se já ouviram falar sobre isso. Já conversei com vocês. O Diego lembrou do palmo, né? Vocês já brincaram de medir as coisas com palmo ou não? Não. Já, né? Depois pense a parte do corpo que pode ser utilizada. Tem outras pessoas que medem braçadas, né? Tanto que tem, quando eles vão fazer medida agrária, né? Eles falam, é tantas braças. Eu vejo meu sogro falando que 1 hectare é tantas braças por tantas braças. Eu não consigo entender se as braças é um braço só ou é a ponta de um braço até o outro braço, entendeu? Eles mediam assim antigamente, né? Não tinha trena, coisa assim, certo? Continuando. Já houve uma época em que as pessoas utilizavam partes do corpo como unidades de medida, como por exemplo, pés, passos, polegar. Com o desenvolvimento das atividades humanas, as medições acabaram ficando mais complexas, o que tornou um tanto confusa a maneira de medir utilizando partes do próprio corpo.
Aí adotou-se unidades de medida padrão. Né? Por quê? Usando a partes do mesmo corpo. Será que um palmo aberto do Diego vai ter o mesmo tamanho que um palmo aberto do Isaac? Abra assim a mão para me ver, Diego. Abra assim para me ver, Isaac. Nossa, a mão do... É mais ou menos o Diego jogando bolinha de gude contra o Isaac, era eu contra o meu coleguinha. Né? Meu palmo dava o dobro do dele. Né? Então não é medidas iguais. Mas, para que serviu o palmos então? Né? Vamos supor, eu vou precisar comprar um arame lá para poder fazer um contorno lá. Não contornar cerca é muito grande, mas eu precisava contornar lá. Eu vou medir em palmos o que eu preciso do arame, e a hora que eu for lá no mercado, eu uso meus mesmos palmos para ver o tanto de arame que eu precisava comprar, entendeu? Então antigamente era feito esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eles iam comprar arame farpado, que era bastante, então ao invés de ficar medindo lá polegar, palmo, eles mediam o quê? Passos, para ver quantos passos eles precisavam. Ou não tem que pôr madeira? Oi? Então, daí é o que eles fizeram. Pedaço de madeira, eles fizeram a medida padrão, que é o metro. Tá? Olha lá, continuando então. Com o desenvolvimento das... já falei isso, né? Unidades de medida padrão. Você conhece alguma unidade de medida padrão no sistema internacional? Usado do mundo inteiro? Não tinha fita? Ela disse que ela tinha, só que ela não viu que se ela achava atrás. Ah, então tá bom. Obrigadão. E daí? Alguma medida, unidade padrão sistema internacional? Vocês conhecem? Régua. A régua é um instrumento. O que mede a régua é uma medida. A régua mede o quê? Centímetro. Será que o centímetro é usado no mundo inteiro? Não. Sim. Sim ou não? Sim. Estados Unidos eles usam polegadas. Não é centímetros. Eles usam a polegada. A polegada tem 2,4, se eu não me engano, centímetros. Né? Então, vamos ver qual é o sistema usado no mundo inteiro, internacional? Olha lá. A unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. Então, o Brasil usa o metro, os Estados Unidos não usa. Mas se eles precisarem usar o internacional para converter, é qual? É o metro, tá bom? Então, lá. A unidade fundamental de medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é a letra M. Toda vez que você olha lá, 8M, o que quer dizer isso? 8 metros, tá bom? Além do metro, existem outras unidades de medida de comprimento. O decâmetro, nossa senhora, o que é decâmetro? Se a pessoa falar bem assim, eu tenho 1 decâmetro de altura. Desculpe, o decâmetro eu acho que é dec-m. O que quer dizer 1 decâmetro de altura? Existe uma pessoa de 1 decâmetro de altura? Sim. Dec, 10, âmetro, metro. Existe uma pessoa de 10 metros? Não. Então 1 decâmetro é 10 metros. 1 hectômetro, 100 metros. E o quilômetro? Quilo, é representado pela letra K. O quilo não é do quilômetro. O quilo é da matemática. Usaram de intrometido. Quando fala assim, eu tenho 1 quilo de inscritos, ou 1K de inscritos, o que quer dizer isso? 1000. Quando eu falo que eu tenho 1 quilômetro, eu tenho 1000 metros. Se eu falar que eu tenho 1 quilograma, eu tenho 1000 gramas. Entendeu? Se eu falar que eu tenho 1 quilo canetas, eu tenho quantas canetas? Não. Que isso? Tenho 1000 canetas. Se eu falar que eu tenho 1 quilo de máscaras, Isaac, quantas máscaras eu tenho?
Não é 1 quilograma, Isaac. O Igor, o Vinícius. O que quer dizer, Vinícius não, Igor. O que quer dizer 1 quilo então? Acabei de falar. 1000. Se eu falo que eu tenho 1 quilo de máscaras, quantas máscaras eu tenho? 1000. Se eu falar que eu tenho 1K de canetas, K é quilo. Quantas canetas eu tenho? 1000. Entendeu? Quilo quer dizer 1000. Hectômetro quer dizer 100 metros. Tá bom? Decâmetro quer dizer 10 metros. Esses são os múltiplos do metro. Então, um decâmetro, você multiplica o metro por 10. Hectômetro, multiplica o metro por 100. Quilômetro, multiplica o metro por 1000. Tá? Esses são os múltiplos, quando vão aumentando. E quando vai diminuindo? 100 mil metros. 100 mil metros são 100 quilômetros. Cada 1000 vale 1. Então, você vai ter 100 mil metros, você vai ter 100 quilômetros. 100 mil, né? 100K é 100 mil. De nada. Utilizamos o decímetro, centímetro e milímetro, que são os submúltiplos, são os menores que 100, que é menores do que 1 metro, tá? Para expressar medidas de pequenas distâncias. Decímetro, o que é decímetro? É um metro dividido em 10 partes. 1 centímetro é um metro dividido em 100 partes. E o milímetro é um metro dividido em 1000 partes. Agora preste bem atenção. O mais conhecido aqui é o centímetro. O mais conhecido é o centímetro. 1 decímetro é igual a quantos centímetros? 10 centímetros. Muito bem. 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. 1 centímetro vale quantos milímetros? Não. Desculpe, é o contrário. 1 milímetro tem quantos centímetros? Ele é menor que 1 centímetro. 0,1 centímetro. Sabe a régua sua? O centímetro do 0 até 1 não tem 10 tracinhos pequenininhos? Aquilo lá é o milímetro. Tá bom? Quando você pega a sua régua, olha do 0. Tem 1, 2, 3, 4. O quinto é maior. 6, 7, 8, 9. E aqui é 1 centímetro. Então, aqui é 1 centímetro. E isso aqui, cada um é 1 milímetro. Tá? Ele tem 10 milímetros para formar 1 centímetro. Então, 1 milímetro, 1 centímetro tem 10 milímetros. mm. Milímetro é mm. Tá bom? Continuando. Nossa, essa tabela agora que eu lembrei. Tem uns erros nela. Tomara que não tenha erro nessa aqui também. Veja como podemos organizar as unidades padronizadas de medida de comprimento. Então, veja bem. Olha lá, eu falei que era o decâmetro, era o DC, é o DAM, decâmetro. Então, 1 metro. 1 metro, para virar um decâmetro, precisa de quantos metros? 10 metros. Lembrando que a unidade fundamental é o metro. O hectômetro, a sigla HM. O hectômetro precisa de quantos metros para virar um hectômetro? 100 metros. Se eu falar bem assim, corri 3 hectômetros, quantos metros eu corri? Quantos? Não. Corri 3 hectômetros. Quantos metros eu corri? 30 metros? Não. Quantos? 300. Porque cada hectômetro é 100. 3 vezes 100 dá 300. Se eu falar que eu corri 5 hectômetros, 500. Agora vou mudar. Eu corri 8 decâmetros. 80. Porque decâmetro
Vale 10. 8 vezes 10 dá 80. Brigadão, Ana Ruth. Deus abençoe. Aqui tem maturidade para medir os colegas. Obrigado. Então lá, continuando. E o quilômetro? 1000 metros. O quilômetro vale 1000 metros. Se eu falei que eu corri não, que eu não vou aguentar correr. Se eu andar 2 quilômetros, quantos metros eu andei? 2.000 metros. Muito bem. Esses aqui são os múltiplos. Agora os submúltiplos. O decímetro é 1 metro dividido em 10 partes. Então ele vai ser 0,1 metros. Né? Se eu quisesse falar em centímetros, ele seria 10 centímetros. Mas ele é 0,1 metros. O centímetro, um pedacinho do centímetro é 0,01 metros. 0,01 metros. E o milímetro, 0,001 metros. Então, só para vocês ficarem mais claro isso aqui. Decímetro. Para dar 1 metro, você precisa de 10 decímetros. Se você juntar lá 10 decímetros, você vai ter 1,0 metros inteiros. Centímetros. Quantos centímetros da sua régua você precisa para dar 1 metro? Aqui, ó. Quantos centímetros eu preciso para dar 1 metro? 100. Muito bem. O milímetro, que é esse risquinho bem pequenininho. Quantos milímetros eu preciso para dar 1 metro? 100 dá centímetros. Milímetros, o próprio nome já fala, milímetros, mil. Eu preciso de 1000 milímetros para dar 1 metro. Tranquilo? Atividade 1. Registrando a altura. Faça agora os exercícios 1 e 2, somente o A e o B do exercício 2, tá bom? O exercício 1 se faz ele inteiro e o exercício 2 se faz somente o A e o B, das páginas 151 e 152. Então eu vou ler para vocês aqui, ó. Registrando a altura. O professor recebeu um pedido importante da gestão escolar. Quem é a gestão escolar aqui, vocês conhecem? É a dona Rosa, que é diretora. É a dona Edicleia, que é coordenadora. E a Thelma, que é coordenadora. Esses são os gestores, os 3. É diretor, quando tem, aqui no nosso caso tem vice-diretor, né? Vice-diretora Rosa, o coordenador de educação fundamental, ensino fundamental e o coordenador de ensino médio, tá? São essas 3 pessoas que são as gestoras. Então lá, o professor recebeu um pedido importante da gestão escolar, pois ela precisava saber exatamente a altura de cada professor da escola. Cada turma deve medir a altura de um professor diferente. Os estudantes devem decidir como medir a altura do professor de matemática utilizando medidas não padronizadas e escrever uma nota à gestora explicando qual é a altura do professor, do seu professor e como eles chegaram nessa medida. Então, eu vou marcar na lousa ali a minha altura. E vocês vão, turma do 7º, vão tentar medir a minha altura sem usar o metro, sem usar a régua, que também é centímetro. Só usar uma outra coisa para medir. E vão marcar aí na apostila o que você usou para medir e quantos que deu a minha altura, tá bom? Não é para falar minha altura em metros. Ficou claro isso? É para vocês usar outra coisa para medir minha altura. Vou apertar pausa aqui. E aí vocês vão fazer o exercício 1 e depois vai fazer o exercício 2A e B e a gente volta a fazer a correção. Continuando então, o Cauã foi medir minha altura lá, né? Eu fiquei de pé lá na parede, certo? É gordinho, né? Com os bracinhos aqui. Medi minha altura. Aí eu saí da frente da lousa. Aí o Cauã foi e mediu com o palmo dele, com a mão.
aberta, né? Para quem não sabe o que é um palmo, vou tentar desenhar aqui. É uma mão aberta que vai, nossa senhora, que vai do minguinho até o polegar. Isso aqui a gente chama de palmo, tá? O Cauã, na hora que eu mediu, eu vi ele fazendo a medida dele assim, ó. Ele foi andando sem ele perceber, ele andou para o lado. Ele mediu minha altura? Não, ele mediu um pouco mais que a minha altura. O palmo dele deu 11 palmos. Eu fui lá, minha mão é maior que a dele, e a minha altura deu 8 palmos. Cauã, só por curiosidade, vem aqui. Deixa eu ver quantos centímetros tem o seu palmo. Abre a mão aí, põe um lado aqui. Não, faça do jeito que você fez, estava com a mão aberta. Estava assim, né? 16 centímetros, certo? O palmo do Cauã deu 16 centímetros. O meu palmo tem 22 centímetros. Será que a altura nossa vai ser igual agora? Ó, vou fazer aqui. 11 palmos dele, vezes 16 centímetros. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Matou. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Rapaz. 6 mais ninguém? 6. 1 mais 6? 7. 1 mais ninguém? 1. Quantos centímetros eu tenho de altura? 176 centímetros. Né? Não aparece um aqui, né? 176. Agora eu vou medir pelo meu palmo. Eu tenho 8 palmos de altura pelo meu palmo. E tenho cada palmo 22 centímetros. 2 vezes 6. 2 vezes 8, quer dizer, 8 vezes 2? Não, 16. Fica o 6, sobe 1. 8 vezes 1? Com mais 1? Não é que deu certo a sua medida também? A minha altura no meu palmo deu quantos centímetros? 176. E no do Cauã? Se viu? Ah, mas o dele deu 11 palmos, o meu deu 8. Mas levando em consideração que o meu palmo tem 22 centímetros e o dele tem 11, é 16, a minha altura ficou igual nas duas medidas. E eu tenho 1,74 m. Só que eu estou de tênis, meu tênis deve ter 2 centímetros de altura. E acertamos a medida nossa, minha. Viu, Cauã? Não estava errado não, você não mediu na diagonal não, você mediu certo sim. Eu que estava olhando torto daqui. Não, senhor, mediu torto, né? Então coincidiu mesmo, então. Né? Então, veja bem, qual foi a unidade de medida utilizada, tanto por mim quanto pelo Cauã, para descobrir minha altura? Palmos. E aí, a hora que a gente foi falar para a diretora lá, falamos assim para a diretora, ó, diretora, a gente estava sem a fita métrica lá para medir. O Cauã mediu 11 palmos de altura do professor de matemática. O professor Ricardo mediu 8 palmos da própria altura. Que eu que sou professor de matemática, né? E aí, só que o meu palmo tem 22. A hora que a diretora fez o cálculo, ela descobriu tanto na minha medida quanto na medida do Cauã, que eu tenho quantos de altura? 176 centímetros. Mas em unidade padrão, que é um metro, quantos que eu tenho? 1 metro e 76 centímetros, ou, você falou certinho, Vitória, 1,76 metros. Tá? Muito bom. Tranquilo? Vamos, para quem gostou da explicação, deixe seu like e se inscreva no canal, quem está assistindo pelo YouTube, né? Nada impede também, a hora que vocês recebem lá, dá um like lá. Olha lá, registrando a altura. Resposta, a altura do professor tem 8 palmos. Coincidiu. A pessoa que imaginou um professor e colocou como exemplo 8 palmos, acertou certinho a minha altura no meu palmo. No palmo do Cauã não ia acertar, porque o palmo dele é 11 palmos minha altura. Atividade 1. Em grupo, utilizando uma fita métrica ou um instrumento semelhante, meça a altura dos seus colegas do mesmo grupo e registre o resultado numa tabela, como modelo. Então vamos lá. Quem que vai ser medido? Eu. Vamos lá, vem aqui, Antônio, rapidão.
usar fita métrica. Vem o outro, eu preciso de 3. Antônio. Já faça a fila aqui. Antônio, põe aqui, Antônio. Só vou ir ver, né? Isso, encosta na parede. Aqui, passa aí, Antônio. O Antônio tem 1,50 m. 1,50 m com mais 12, 1,60 m aí? 2. Deixa eu marcar aqui. Antônio, ele tem 150 com mais 12, né? 172 centímetros. Quem é o próximo? Pode sair. Ô Vinícius, tem 150 centímetros mais 15 centímetros. 150 com mais 15 dá quantos? 165. Ah, agora vem o homem grande. Pode sair, obrigado. O Diego tem 150 centímetros com mais 36 centímetros. 186 centímetros. É o mais alto da sala. Ganhou do professor. 186 centímetros. Quem é o mais alto dos três? Quem é o menor dos três? O Antônio. Tá em centímetros. A Vitória acertou já hoje, mas agora a Vitória... Lembrando que a Vitória é do sexto. Agora do sétimo tem que ser vocês. Não respondam, Vitória. Vamos ver se eles prestaram atenção. Qual a altura do Antônio em metros? 1. Muito bem. Qual é a altura do Vinícius? 65. Muito bom. Qual a altura do gigante Diego? 1, muito bem. Então tá em centímetros e tá também em metros. Que sequências? Em centímetros e metros. Tranquilo? Complete a apostila de vocês aí, já que a gente fez a atividade tudo junto aqui. Complete o Isaac já fez? Não. Vou apertar pausa aqui para você completarem. Continuando então. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Lá, eles colocaram, imaginaram a altura. Aluno A, 151 centímetros. Como que eu faço para transformar centímetros em metro? Você divide por 100. Quando você divide por 100, a vírgula anda 2 casinhas. Ela vem parar aqui, tá bom? Por exemplo, se eu falasse assim, uma casa tem 2.385 centímetros de altura. Qual seria a altura em metros? É 2. Hã? 23,85. Muito bem. A casa anda 2 só, vocês estavam fazendo andar 3. Então, muito bem, ela tem 23 metros e 85 centímetros, ou 23,85 metros. Muito bom. Então, vamos lá. Olha agora aqui. Olha, não teve o exemplo do B? O A, só fizeram um exemplo. Nós fizemos 3, né? Atividade 2. Pense, relembre e responda. Se o lado de um quadrado é 1 metro, então imagine aqui, um quadrado, o lado dele tem 1 metro. Se o lado de um quadrado é 1 metro, quanto mede esse lado em centímetros? Esse 1 metro de lado vai ter quantos centímetros? 1,0? Não, não é 1,0. 1,0 é 1. 1 metro tem quantos centímetros? Não. 100 centímetros.
Então 1 metro tem 100 centímetros. Sabe essa régua de vocês? Ela tem 30 centímetros, né? Se ia precisar de 3 réguas, uma do lado da outra, daria 90 centímetros. Ia precisar mais 10 centímetros de uma régua para dar os 100 centímetros. Ó, vou mostrar para vocês 1 metro aqui na minha fita métrica. A minha não, da Ruth. Isso aqui tem 1 metro. Tá? Isso tem 1 metro. Quantos centímetros tem 1 metro? 100. Então, esse lado tem 1 metro, 100 centímetros. Quantos que ele tem o outro lado dele? 100. E a parte de cima? 100. E a parte do outro lado? 100. Ele tem todos os lados 100 centímetros. Então a resposta da A aqui é 100 centímetros. 1 metro quadrado tem quantos centímetros quadrados? Então se você fizer aqui 100 linhas, 100 linhas, e tá aqui também 100 linhas, e se você der o zoom, vai ter um monte de quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Então 1 metro quadrado tem quantos centímetros dentro dele? Quadradinho. Quantos quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro? Um só? 100. 100 vai ter só nessa parte aqui. 1000. 1 milhão? 1 milhão? Se eu falar assim para vocês, ó, esse quadrado foi dividido 2 por 2. Ele tem 2 centímetros aqui, 2 aqui. Quantos centímetros quadrados tem lá dentro? Quantos que tem? Quantos centímetros quadrados tem aqui dentro? 10. Onde você contou 10 aqui? 2 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Se um quadrado com 3 centímetros de lado, ele tem 3 aqui e 3 aqui. Quantos quadradinhos vai ter lá dentro? Que 8, Igor. Onde você contou 8? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se esse quadrado tiver 4 centímetros de lado e 4 centímetros de altura? Quantos que ele vai ter ao todo? 16. Alguém percebeu alguma coisa? 2 vezes 2 dá? 4. 3 vezes 3 dá? 9. 4 vezes 4 dá? Como que eu descubro então esse quadrado que tem 100 centímetros por 100 centímetros? 100 vezes 100. 100 vezes 100 vai ser a minha resposta. 100 mil? Você acha que é ou não? Eu não sei se é 100 mil ou 3 mil. Então vamos lá, vamos montar a conta. 100 vezes 100. Corta um zero, vem aqui embaixo. Corta outro zero, vem aqui embaixo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 3 casinhas. Quantos? 10 mil centímetros quadrados. 10 mil quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Já pensou se eu peço um trabalho, desenhe na cartolina um quadrado de 1 metro por 1 metro e faça todos os quadradinhos dentro dele? Vocês vão ter que fazer 10 mil quadradinhos. Sem dizer que você tem que achar uma régua de mais de 1 metro, né? Ou de 1 metro exato para poder fazer os riscos. Já a pessoa fica fazendo risco 30 centímetros, mais 30 centímetros, mais 30 centímetros, mais 10 centímetros. Dá muito trabalho, né? Então a resposta aqui é 10 mil centímetros quadrados. Quando está elevado a 2, quer dizer que é quadrados. Tá bom? Muito bem. Quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Correção, olha lá. Um quadrado tem 1 metro tem 100 centímetros. Um metro quadrado tem quantos centímetros quadrados? Então 1 metro igual a 100 centímetros. 1 metro quadrado é 100 metros quadrados, que seria 100 vezes ele mesmo, que dá 10 mil centímetros quadrados. Muito bem. Ó, eu trouxe aí os quadrados. Aqui tem 100 quadradinhos de baixo e 100 quadradinhos de cima. Se você vir contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não dá nem para vocês verem aí, né? Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
A hora que você pintar todos os quadradinhos, adivinha quantos que vai dar? 10 mil quadradinhos. Quando você pintar tudo. Conseguiu enxergar eu ou não? Se vocês não estão enxergando direito, eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Se vocês vierem contar esses quadradinhos aqui, vai dar 10 mil quadradinhos. 10 mil centímetros quadrados. Certo? Então vamos lá. Continuando. Agora faça você. Eu vou entregar para vocês uma atividade. Leia com atenção essa atividade, com bastante atenção, e aí você responde no caderno, tá bom? Quem poderia cortar, por favor? Você vai conseguir cortar e entregar para a turma, hein? Vou apertar pause, enquanto isso vocês fazem. Vou fazer a correção da turma do 7º ano. Só um minutinho, deixa eu apertar pause. Olha lá, você sabe essa? Priscila mora no litoral. Alguém sabe o que é litoral? Não? O que é litoral? Na costa da praia? Isso. É onde tem mar, tá? Na costa onde divide os continentes, né? Por exemplo, o nosso mar aqui no Brasil é o mar Atlântico, né? Então na costa atlântica, certo? Então lá, Priscila mora no litoral, ou seja, mora na praia. E aos finais de semana, ela costuma ir com a família passear com a família passar o dia em uma ilha próxima da praia. Para chegar ao seu destino, Priscila percorre 6 quilômetros de carro, 700 metros a pé e 3,5 quilômetros de barco. Qual é a distância total em metros que Priscila percorre para chegar na ilha? E daí? O que eu tenho que somar aqui? 790. O que eu tenho que somar? 709,5? Não chute. O que eu preciso somar? Eu tenho que somar as distâncias. Quais as distâncias que ela percorreu? 6 km Mais 700 o quê? Metros ou km? Hã? Metros. E de barco? 3,5 km. Mas tá tudo, ele quer saber em metros. Qual deles aqui já está em metros? 700. Só os 700. Os outros dois eu vou ter que converter em metros. 6 km, 6 quilômetros, é quantos metros? 6 mil metros. Né? Cada K é 1000, M é metros. KM é 1000 metros. 6 vezes 1000 metros dá 6 mil metros. E 3,5 km? 3.500. Agora é só somar. Não dá para enxergar aí, né? Dá? 0 mais 0 mais 0? 0. 0 mais 0 mais 0? 0. 0 mais 7? 7. 7 mais 5? 12. Fica o 2, sobe o 1. 1 mais 6? 7. 7 mais 0? 7. 7 mais 3? 10. Quantos metros ela precisa andar da casa dela até a ilha? Andar não, ela percorre. Tá dando para chegar aí ou não? 10.200 metros. Eles queriam em metros. E se fosse em quilômetros? Como que ficaria? 10 quilômetros. 10,2 km. Mas a resposta é em metros, tá bom? Muito bem. Alguém tinha conseguido chegar nessa resposta ou ficaram enroscados na conversão? Na conversão, né? Então lá, para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Olha lá. Correção.
6 km é 6.000 metros. 3,5 km é 3.500 metros. Distância total, 6.000 mais 700 mais 3.500, 10.200 metros. A distância total que Priscila percorre no caso de carro, a pé e de barco é de 10.200 metros. Sabe a entrada da Capoavada ali? Não tem a entrada da Capoavada aqui no asfalto? De lá até Guapiara dá 10 quilômetros. Dá 10.000 metros. Seria mais ou menos isso que ela ia ter que fazer. Mas ela faz a maior parte do quê? De carro, um pouco a pé, 700 metros só. E depois ela faz 3,5 quilômetros de barco. Então ela... Acho que é melhor, mas ele é fundo, hein? Hã? Mas ele é fundo. É. O que aprendemos hoje com a aula do 7º ano? Reconhecer as grandezas de comprimento e área, bem como suas principais unidades de medida. Estabelecer as transformações de unidades de medida entre múltiplos e submúltiplos, da medida padrão de comprimento e o metro entre múltiplos e submúltiplos, da medida padrão de área, o metro quadrado. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Deixa o Tchau. like.